Vamos iniciar propriamente o livro dos médiuns. A gente já viu na filmagem anterior a estrutura do perispírito, a estrutura dos corpos energéticos. A gente deu uma explicaçãozinha básica para que a gente tenha, para que vocês possam ter uma noção do que é perispírito. Agora vamos ver. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos que a leitura desta obra deve muitos o terem logrado evitá-los. Então, o que Kardec está dizendo? Que todas as pessoas que estão iniciando na doutrina espírita, ou que são médios, estão passando pelas dificuldades inerentes à mediunidade, estão ouvindo vozes, vendo vultos, vendo sombras, tendo pensamentos intrusos e outros tipos de pensamento, outros tipos de reações, que vai ter o capítulo 14, 15 e 16, que vai estar explicando praticamente todos eles. Então, para cada uma dessas situações, nós vamos deparar com as mais variadas reações da pessoa. E como ele disse, ele fica feliz de saber que esse livro serviu de base para que muitos evitassem ou conseguissem evitar cair em determinadas situações desagradáveis em que os sofrimentos inerentes, a falta de conhecimento de como se dá esse intercâmbio com o mundo dos espíritos, traz para o médium. E quando o médium tem essa plena consciência de que existe no mundo dos espíritos, existe um mundo dos espíritos, existe um conjunto de situações da qual e com a qual ele pode lidar com segurança, fica muito mais fácil de se fazer esse trabalho. Natural é que entre os que ocupam com o espiritismo o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes achar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nessa matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Então, o que o Kardec está colocando aqui para a gente é que é necessário estudar a doutrina espírita. Se a gente não procurar estudar, como que a gente vai conseguir ter os fenômenos, ter as comunicações mediúnicas? Ah, mas tem pessoas que é médium de berço, nunca soube ler nada, nunca leu nada e é um bom médium. Tudo bem, mas ele é uma exceção, não é a regra. A regra é o médium estudar. A regra é o médium fazer tarefa. A regra é o médium trabalhar. Trabalhar, que eu digo, em uma atividade social, fazendo o trabalho que for possível para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que tenham condições de entender todo o fenômeno, entender todos os procedimentos, entender tudo que está acontecendo com ele e com isso poder realizar os trabalhos que são necessários. Enganar-se-ia, igualmente, quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Então isso aqui é importante. Não é uma receita universal e infalível. Tem nuances que vão depender de cada um, cada médium, de cada particularidade, de cada casa espírita, de cada região, mas a essência está nos livros dos médiuns. Então vai ter nuances, sim, mas a essência, aquele fator principal, está aqui no livro. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Então, cada uma das pessoas que se candidatam à mediunidade, elas vão ter a sua particularidade, terão o seu germe para a comunicação, né? Vai ter aquele ponto básico onde vai estar a comunicação. Mas essas pessoas precisam de um aprimoramento, precisam de um estudo
para que eles saibam se defender dos perigos que existem ao longo do livro. Ele vai mostrar vários perigos sobre a mediunidade. Ah, mas está vendo? A mediunidade é perigosa. Sim, por isso que nós temos que estudar. Por isso que nós temos que aprender. A energia nuclear é perigosa. Mas a inteligência humana conseguiu dominar essa energia nuclear e fazê-la produzir energia elétrica. Alguns países, praticamente 70%, 80% da energia é produzido por energia nuclear. Então, os perigos existem em todos os lugares da nossa vida. Dirigir um carro é perigoso, mas se você respeitar as regras de trânsito, os limites de velocidade, você vai conseguir dirigir. Da mesma forma, a mediunidade exige da gente determinados estudos, determinados conhecimentos básicos e necessários para que a gente tenha condições de saber lidar com dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Bem diferentes um do outro e tão semelhantes ao mesmo tempo, conforme a gente vai ver ao longo dos nossos estudos. Não se esqueça que serão 350 pequenos estudos, 350 tópicos a serem estudados, então nós teremos muita coisa para ver ao longo desse estudo. A regra da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores e músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Então, a pessoa quer escrever poesia. Tudo bem, mas ele não é poeta. Ele não tem o dom da poesia, ele não tem aquele tato com a poesia, não tem aquele germe, conforme ele colocou ali atrás, para a poesia, para a música, para pintar. Então, não é porque ele estudou que ele vai ser um bom pintor, que ele vai ser um bom músico, que ele vai ser um bom poeta. Tem que ter alguma coisa a mais. Então, muitas das vezes, a gente estuda a doutrina, não vê espírito, não ouve espírito, não psicografa, mas você se torna um médium do conhecimento para ajudar as pessoas. Então, sempre existem as possibilidades, sempre existe aquilo que nós podemos e devemos fazer para que a gente tenha condições de nos auxiliarmos mutuamente. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Esse, porém, não constitui um fim único a que nos propusemos. Então, ele vai dar os meios, vai dar as dicas de como fazer esse desenvolvimento mediúnico, de como fazer todo o processo de desenvolvimento da mediunidade de uma forma para que ela tenha um meio útil. Mas ela já tem que existir de alguma forma latente na pessoa. Só precisa, para que ela fique ativa, o estudo e o treinamento. Então, são várias diferenças, são várias nuances diferentes que é necessário fazer as devidas observações para que o trabalho se estabeleça, para que tudo esteja dentro de um conjunto de situações. De par com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e onde necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos. Então, muitas pessoas não são médiuns, mas elas estão estudando. Elas querem aprender sobre a doutrina espírita. Elas querem saber como que se dá essa comunicação. E como que a gente vai fazer? Fazendo o estudo do Livro dos Médiuns. Você não é médium, mas você quer adquirir o conhecimento. E como é útil as pessoas saberem o Livro dos Médiuns para poder bater um papo com o médium, olha, cuidado, lê o capítulo tal, principalmente 14, 15, 16, dá uma estudada neles, dá uma observada. Na casa que você frequenta, converse com um médium mais experiente. Então são uma série de situações que nós podemos fazer, devemos fazer, para que o conjunto saia fortalecido, para que a doutrina espírita saia fortalecida. Então é importante que a gente estude. Indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto,
Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Então, essa é outra coisa bastante importante. Para que a gente consiga as boas comunicações, nós temos que ter um conjunto de ações, um conjunto de situações a serem seguidas. E ao seguirmos esse conjunto de situações, nós vamos ter que fazer várias observações e ver aquilo que a gente estudou no livro dos médiuns. Aí ele coloca, algumas à primeira vez podem parecer até descabidas, mas com a experiência vão ver que serão muito úteis. Então, quem quer que ou estude os fenômenos espíritas cuidadosamente, melhor compreenderá, pois, os fatos de que venha a ser testemunha. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente vai compreender os fatos que a gente tem no nosso dia a dia diante de nós. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos, como repositório de instrução prática. Portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Então, esse é outro detalhe importante, porque, conforme a gente já disse antes, acabamos antecipando o assunto, os fenômenos serão importantes ser observados. E quando a pessoa já fez o estudo da doutrina, já tem uma noção básica, o resto vai ser muito mais fácil dele compreender diante dos fatos que ele vê. Então, estudar a doutrina, ter a doutrina, o livro dos médiuns ao alcance para as devidas pesquisas diante dos fenômenos, diante dos fatos, será de suma importância para que tenhamos condições de ter um trabalho bem desenvolvido, um trabalho bem feito com relação a todas as situações que a gente tem em mãos diante das inúmeras possibilidades dessa comunicação com os espíritos. Da forma mais diferenciada, das formas mais variadas, ela estará sempre nos mostrando um novo rumo, um novo caminho, um novo direcionamento. Não faltou quem desejasse que publicássemos um material muito prático, muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiuns. Mas o Kardec teve um cuidado de não é simplesmente colocar um livro prático e barato para todo mundo ter acesso. Ele teve a preocupação, sim, de colocar um livro em que as pessoas tivessem condições de estudar nele, entender esse livro e ter meios de procurar aprender com responsabilidade. Então você vai investir num livro um pouco mais caro. Esse livro é muito completo, é bem amplo, bem grande, e com isso ele vai te trazer uma gama de possibilidades. E é nessa gama de possibilidades é que a gente vai procurar trabalhar pelo aperfeiçoamento da prática mediúnica. E não é uma multiplicação de médiuns de forma descontrolada, com um estudo simples, mas com toda a seriedade que ele precisava. Então Kardec, ao longo de todo o seu estudo, ele sempre primou pelas coisas muito sérias. Na dúvida, ele abstinha, na dúvida, ele deixava de lado, para que, mais tarde, com segurança, com toda a gama de possibilidades que inerente à situação, aí sim, ele trazia aquele assunto à tona com a segurança, com a responsabilidade necessária para que aquilo ganhasse corpo e trouxesse os benefícios necessários para o desenvolvimento da doutrina espírita e também para o desenvolvimento do médium. Então, tanto a doutrina espírita precisava se desenvolver com segurança quanto os médiuns. Aliás, é assim que ela tem que prosseguir. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto.
de muitas dificuldades, se mostra içada à prática do Espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes, a que só o estudo sério e completo pode obviar. Então, se a gente faz um estudo, uma coisa muito simples, aí facilita para que principalmente pessoas menos escrupulosas se arvorem senhores da doutrina. Então ele teve o cuidado de colocar uma estrutura filosófica muito bem montada, muito bem estruturada, e não é só uma estrutura filosófica, também científica, que o Livro dos Médiuns é um tratado de psiquiatria. Essa palavra não é minha, é da Nete Guimarães, que é médica. Então ela ainda diz que é o maior tratado de psiquiatria que já se escreveu, é o Livro dos Médiuns. E é importante que a gente entenda isso, porque ele vai abrir caminhos e vai trazer elucidações muito importantes para todos os fenômenos psíquicos que ocorrem no mundo. E aí nós vamos poder entender para que lado nós estamos querendo ir, que forma nós vamos estar agindo com essa questão da mediunidade ao longo do tempo. Coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Só um pouquinho. Eu tenho que terminar aqui. Fora, pois, temer que, uma indicação muito resumida, animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores arrepender-se. Então a gente tinha esquecido esse detalhe aqui, é importante, e muito importante, porque as pessoas têm em mãos uma coisa muito simples, ele acha, beleza, posso fazer isso aqui com tranquilidade, é muito simples de eu aprender, é só um livrinho de 100 páginas, mas quando ele olha um livro de 350 páginas, então ele vai ter que trazer um estudo maior, vai ter que procurar aprender um pouco mais, vai ter que procurar entender um pouco mais, isso vai dar um pouco mais de trabalho para a pessoa. Então, e ele ainda coloca, levianamente tentadas, experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Então não é experimentar, não é tentar aprender uma doutrina simplesmente querendo aprender. Temos que, de uma forma muito simples, nós temos que ver todo o conjunto de responsabilidade que nós temos ao estudarmos a doutrina espírita ou colocarmos em prática os ensinamentos espíritas. Coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-se ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Esse trecho a gente leu, a gente voltou atrás, está relendo, né? Então, uma pessoa muito estouvada, muito brincalhona, muito leviana, achar divertido conversar com os mortos, ele ia encontrar perigos severos. Por quê? Ao longo do nosso estudo nós vamos ver os porquês, mas no mundo dos espíritos existem espíritos bons, espíritos maus, espíritos muito sábios, espíritos mentirosos, hipócritas, de todos os tipos. Não é porque morreu que virou santo. Inclusive aqueles espíritos chamados de demônios, de tantos outros adjetivos negativos, eles são espíritos humanos, de pessoas que já morreram e não eram boas quando estavam reencarnadas. Então, ao desencarnarem, tinha todo o inconveniente do processo de vida no mundo dos espíritos. Você vai viver no mundo dos espíritos com as suas dificuldades, com as suas dores, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com o seu pesar. Então o mundo dos espíritos é muito amplo e, portanto, nós devemos entendê-lo muito bem para nos resguardarmos dos perigos inerentes às comunicações mediúnicas. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Então, a comunicação com o mundo dos espíritos, com o mundo invisível, é uma oportunidade que nós temos de aprendermos as coisas boas que os espíritos bons têm para nos passar e as coisas ruins que os espíritos maus tentam nos empurrar aquilo ali como uma verdade
ou das mais variadas, tem das mais variadas informações e motivos que eles sempre trazem para nós. Então, tanto uma quanto a outra é de grande importância que a gente saiba discernir. A questão da comunicação traiçoeira do mal, tem um livro que chama Diálogos com as Sombras, e ele é muito importante para essa situação. E tem um também do Semã, da Joselma, fugiu o nome agora, a gente vai das luzes às trevas, se não me engano, que também vai abordar a parte prática da mediunidade das pessoas lidando com essa parte. Havíamos publicado uma instrução prática com o fim de guiar os médiuns. Esta obra está hoje esgotada e, embora a tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Então ele já tinha feito uma comunicação, um livro bem fino, bem simples, mas também com a finalidade bem séria, bem grave. Ele gosta muito dessa palavra grave, mas ela tinha suas limitações, tinha suas dificuldades, que ele teve que retrabalhá-la. Então, como ela não estava completa, não reimprimiu. Esgotou, acabou. Vamos para outra etapa. Substituímos-la por esta, em a qual reunimos todos os dados de uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Então, teve um longo período de estudo, um longo período de observação, discutir entre os companheiros, não aquelas discussões acaloradas, mas aquele papo, aquele bate-papo, aquelas instruções, aquelas informações necessárias ao bom aprimoramento, ao bom aperfeiçoamento dos conhecimentos. Então, todo um conjunto de situações foram feitas, foram vistas, foram revistas, para que, ao longo do tempo, as coisas acontecessem de uma forma muito natural e muito objetiva. Mas sempre com a parte mais responsável. E lembrando que não haja nada frívolo e divertimento. Sempre coisas bem sérias, bem práticas e com objetivo útil. A comunicação com os espíritos é para fim útil. Dentro da doutrina espírita, a doutrina que eu normalmente falo espiritismo kardecista, né? Ou espiritismo cristão, que é a mesma coisa, é com fim sério, que se deve estudar a doutrina espírita, que deve estudar a mediunidade e até mesmo praticá-la. Aí a gente vai para a nossa próxima gravação.